Você já me conhece, né? Eu já sou mais ou menos de casa. A minha irmã vai ser apresentada depois, mas por que a gente chamou ela aqui? Ela é neuropsicopedagoga, é muito difícil, né? E ela é especialista em, eu gostei dessa palavra, crianças neurodivergentes. Assim, pessoas que têm transtornos, né? Então a educação precisa de uma tática especial. E eu tenho filho, né, neurodivergente, e é um desafio muito grande. Educar alguém assim, sem nenhum tipo de transtorno já é difícil. É difícil alguém não ter nenhum tipo de transtorno, né? Mas assim, já é mais difícil. Imagina pessoas com algum tipo de transtorno. Então ela vai poder falar com mais propriedade sobre isso, né? Boa noite, é um prazer estar aqui, agradeço mesmo a alegria, pelo convite. Eu sou o irmão Matheus, faz 29 anos que eu estou na educação. Não precisa começar a fazer conta não, tá? Eu comecei muito cedo. Passei pela coordenação pedagógica, sala de aula. Desde que eu me entendo por gente, eu estou na área da educação e é algo que eu sou apaixonada, que eu amo. E há 5 anos eu tenho me especializado e fiz pós em psicopedagogia, neuropsicopedagogia e tenho me especializado dentro dessa área e tenho ficado cada dia mais apaixonada. E o Matheus falou aqui que não tem como tirar a ciência da Bíblia, né? Bíblia da ciência, e é impressionante, não tem mesmo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a Bíblia está ali. E a educação, juntamente com essa temática que a gente escuta tanto, né? A inclusão neurodivergente, crianças atípicas, tem tudo a ver. O que eu percebo, andando, né, pelas escolas da vida, assim, hoje eu não estou mais em escola, hoje eu só atendo no meu consultório e dou suporte à escola, né, de maneira institucional. Então, hoje a gente faz esse trabalho. E o que a gente sempre vê, muitas vezes, é uma falta de informação, não por falta de amor ou por falta de empatia, mas essa falta de informação mesmo. E muda a lei, né? Volta a lei, agora pode, agora não pode, agora é essa nomenclatura, daqui a pouco já muda normais. Então isso tudo acaba dificultando um pouco para quem é familiar, né? E para quem está na educação ali, como a gente fala, com um pé no chão mesmo dentro de sala de aula, tá? Então hoje, aqui o objetivo, acho que é, né? Esse bate-papo aí, tá joia? Hoje eu não moro mais aqui, hoje eu sou de Sertãozinho. Também fiquei bastante tempo no IAVEC, que é onde eles estão hoje, fui coordenadora lá por longos anos, e então é isso. Só para a gente abrir aqui, eu vou fazer uma pergunta para o Matheus e para a Cris, eles puderem falar. Hoje em dia é uma crise de autoridade, né? A gente pode dizer assim. E tem uma corrente muito presente no Brasil, que é o construtivismo, uma corrente pedagógica que vai colocar o professor muito mais como um facilitador do conhecimento, né? A criança vai construir esse conhecimento. E entre as pessoas que adotaram essa corrente, há uma crítica muito na educação no sentido tradicional. O professor é aquele que transmite mesmo o conhecimento. Onde o cristianismo se encaixaria? Ele seria tradicional? Existe a questão da autoridade, sim, a gente deve afirmar ela. Então, a Bíblia fala que toda autoridade é instituída por Deus. Mas se é instituída por Deus, é porque ela tem um propósito. Então, uma criança, ela não tem condições, vocês podem até falar com mais propriedade que eu, ela não tem condições de interpretar a realidade a partir da experiência dela, sem nenhum tipo de instrução. Como a gente viu, o ser humano, ele nasceu já adulto, com a capacidade, né, cognitiva racional, mas ele precisou de uma instrução.
E a instrução de Deus ali foi direta, não foi, ó, Adão, é o seguinte, agora você faz o que você acha que você deve fazer, então você analisa aí todo o jardim, aí você vê o que você vai fazer com os animais, você vê o que você vai fazer com as árvores, vê aí o que você acha do seu irmão. Foi uma coisa direta. Então você vai ser fecunda, multiplicar, é uma coisa interativa, no sentido de participativa, mas autoritativa. Ou seja, Deus deu um comando. Ó, você vai crescer, multiplicar. Então foi uma ordem clara. Então o construtivismo, na verdade, ele nasce na França, depois ele vai para outros países, mas principalmente para as vezes de Jean Piaget, e a própria França, há alguns anos, já abandonou o construtivismo. Por quê? Porque não presta. E por que não presta? Porque é algo biológico. A criança não tem condições de interpretar a realidade a partir das categorias cognitivas dela. Ela não sabe. Ela tem que ser instruída. E toda a autoridade que Deus estabelece, ele estabeleceu a partir da autoridade do próprio Deus. Então, quando Deus deu a lei, também Deus deu a lei de forma imperativa. Deus não falou assim, Moisés, com base na educação egípcia que você recebeu, então você vê aí, ó, o que a gente vai fazer, vem com o povo, faz aí uma convenção aí, e vê o que é melhor para vocês. Não, Deus já chega de maneira direta. Então, o cristianismo, de maneira clara, ele vai definir a autoridade, baseada na autoridade de Deus, e o papel dessa autoridade. Então, a educação, ela é uma instrução, sim, mas a partir de imperativos, a partir dos absolutos que Deus estabeleceu. Então, a base do falso conhecimento começa com essa relativização da autoridade. Porque se você relativiza a autoridade, você relativiza as categorias que permitem se conhecer as coisas. Porque essas categorias, elas são universais, porque alguém soberano estabeleceu, é assim. Se você relativiza a autoridade, você já não tem mais esse critério, peraí, é assim? Por que é assim? Porque alguém de autoridade estabeleceu. Se você não tem autoridade, você já não tem mais absolutos. Sem absoluto, você não tem mais o conceito de certo e errado, isso já viabiliza o conhecimento de uma maneira completa. Então, a gente conhece a realidade a partir de absolutos estabelecidos, mas esses absolutos são estabelecidos a partir de uma autoridade. Então, o próprio Deus, ele se revela através da sua criação, também porque ele é a origem da realidade e porque foi a sua autoridade que estabelece os critérios para que a gente possa conhecer a realidade como ela é. Então é isso. Fazer. Está respondido ou não? Tá, lógico. A gente tá pegando aqui na caixa. Eu creio que a gente pode até, de repente, acrescentar que esse mesmo pessoal que rejeita essa ideia do professor como uma figura de autoridade que transmite mesmo para o aluno, se esquece que esse mesmo professor recebeu uma autorização para transmitir aquele conhecimento. Ele é autorizado, né? Da mesma forma que você não vai se aventurar com uma medicina alternativa, que o cara não tem autorização, você recebeu porque você procurou se instruir naquele conhecimento para poder transmiti-lo. Então envolve esse aspecto também. Então o pessoal vive um negócio ao mesmo tempo que quer rejeitar aquilo, né? É óbvio que o professor é a figura de autoridade e está habilitado para transmitir algo para o aluno que, como o Matheus bem pontuou, ainda não tem essa capacidade de discernir. Ele precisa ser introduzido na tradição para aprender aquelas coisas e assim ele ser formado para poder responder e amadurecer no processo. Falando ainda dessa figura da autoridade, aí trazendo para os pais, o que vocês acham sobre a ideia da vara da disciplina? É um conceito válido hoje ou é retrógrado, como dizem alguns, é algo ultrapassado, a gente deveria procurar outras formas, outros métodos? O que vocês têm a dizer sobre isso? Acompanhando desse negocinho que... É só segurar junto. Pegando o gancho, então, na primeira aí da questão do construtivismo, bem rápido,
dentro, né, dentro do meu peixe. Mas assim, é bem óbvio. Quando a gente vai tirar carta, a gente não chega para o instrutor, que é alguém que está ali instruindo, e ele fala assim para nós: olha, pode desenvolver o seu método de dirigir, você vai construir a sua maneira de dirigir. Isso não existe, não funciona. E a mesma coisa com a educação de uma criança, né? Isso não, a criança precisa de um instrutor para direcionar. Se tratando de criança neurodivergente, então assim, primeiro, neurodivergente o que é? É um cérebro que vai aprender de maneira diferente, então não tem nada de segredo nisso. O nosso cérebro, ele tem um padrão que já é pronto para receber as informações. O cérebro neurodivergente é o cérebro que funciona de maneira diferente, porém, ele também está apto para receber informação, para receber todas essas instruções. E dentro disso, quando a gente vai para a Bíblia, a disciplina ali, a vara, né, da disciplina, representa esse limite, né, e na nossa geração, esse tema, esse título, né, essa palavrinha limite, regra, ela foi muito prejudicada. Então, quando a gente fala de limite, mas a gente vai sucumbir a criança, está fazendo a criança sofrer, reprimindo a criança. Não é. O limite, ele é proteção, né? Ele significa proteção para nós. Se a gente resolve não respeitar o limite de velocidade, a gente pode matar ou morrer, né? Então, dentro da educação, dentro da Bíblia, essa questão de vara, eu interpreto dessa forma, eu entendo assim, que essa vara da repreensão significa esse limite de Deus mesmo, esse cuidado, que faz parte da instrução, porque a palavra é muito clara, que Deus disciplina quem Ele ama. Então, quando a gente está disciplinando uma criança, claro, na escola a gente não vai usar vara, a gente usa vara com os nossos filhos. Mas eu acredito, né, que todos aqui pensam da mesma forma, que a vara não é a primeira ferramenta que a gente usa para a criança. Na verdade, a vara é depois de todas as instâncias, né? Então, primeiro a gente tem a orientação, a instrução, olha, é até aqui que você não pode ir. A criança não conseguir respeitar aquele limite, eu vejo como uma proteção para ela. Então, eu preciso aqui usar agora da vara para que ela seja protegida de algo pior, né? Então, eu acho assim, que a vara, nos dias de hoje, é mais atual do que qualquer manual de educação. Então, nada a declarar, assim. Não, e é curioso assim, mesmo sendo cristão, a gente se depara com cristãos que acham que, não, eu tenho outra forma de educar, eu não uso desse jeito, né? Ainda bem que você falou, porque eu também acho que ele é atualíssima, a vara, porque esse pessoal parece que questiona o próprio método de Deus, né? O meu método é mais eficaz que o divino. A gente acha que consegue educar de uma maneira melhor que o próprio Deus estabelece para nós fazermos, né? Então, ou já comprou a premissa secularista, né? Que já é isso como você falou, não vai traumatizar, não pode impor limites, a criança é que tem que conhecer os limites dela. Então, quando você tira a vara, já é uma relativização desse limite, uma relativização dessa autoridade, né? Porque a vara, na verdade, ela é uma demonstração do exercício da autoridade de Deus. Porque o próprio Deus diz, né, que o Pai que ama disciplina, e essa é uma demonstração da disciplina com a qual Deus nos disciplina. Porque Deus às vezes faz a gente passar por situações difíceis, querendo nos ensinar. Então a gente não pode, se a gente fala que a vara é uma violência contra a criança, e é lógico que dentro dessa abordagem tem pai que realmente espanca a criança, tem também, que é uma coisa que tem que se falar, mas não é por isso que você vai, depois, como a Cris disse muito bem, depois que você usou todos os artifícios, mesmo assim a criança não se submeteu a isso, em amor a gente precisa entender que ela precisa de uma punição com a qual ela vai aprender que aquilo é errado. Então, quando você relativiza agora, você está relativizando, como você bem disse, a autoridade do próprio Deus. E quando a gente faz isso, a gente está comprando um esquema secular. Né? Irmãos, alguém tem alguma pergunta? Senão eu vou
Alguém quer colocar alguma questão para você poder participar mais, não ficar só a gente aqui? Em relação à educação escolar ou em casa, se você quiser colocar alguma questão. Eu tenho uma pergunta para trás. Eu como pai de um neurodivergente, né? Qual que é assim, quais as providências que o pai tem que tomar a partir do momento que ele sabe e ele procurou ajuda para, assim, ele tem consciência de que o filho dele é um neurodivergente e eu assim, como pai, a gente continua usando tapas, né? Qual é a ajuda, que tipo de abordagem que se usa para um pai que tem essa consciência de que não pode terceirizar, embora veja a importância da escola, das outras instituições, mas os pais ali, como pais, que têm consciência da neurodivergência do seu filho, qual a ajuda que ele deve procurar, quais os métodos que ele precisa estabelecer, que ele precisa tomar para dar uma educação eficaz para o seu filho? A gente tinha combinado, você não ia perguntar nada, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender que Deus, na sua infinita soberania, Ele nos criou diferente. Então, quando a gente fala criança neurodivergente, então a criança é TDAH. Mas dentro do TDAH, existem vários TDAH. Então, vai ser um TDAH para cada criança, digamos assim. Então, o que a gente precisa ter esse olhar? Primeira coisa, é do acolhimento, do amor, que isso vai nos levar ao método que a gente precisa, né? Então, a primeira coisa que eu penso, né, eu oriento os meus pais, você precisa conhecer o seu filho. Então, eu preciso conhecer quem é o meu filho, qual a limitação do meu filho, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que deixa ele irritado, o que não deixa ele irritado, até onde eu posso ir com o meu filho, até mesmo dentro dessa questão da disciplina, né? Então, por exemplo, a gente pega algumas características clássicas do autismo. Por exemplo, eles têm muita rigidez cognitiva, eles têm muito essa questão sensorial, e nós, por exemplo, nós sentimos o mundo, nós sentimos realmente o mundo, né? Então, se está frio, eu sinto frio, se o som está alto, me perturba. E isso para um autista é num grau assim, a 10ª potência. Então eu preciso entender que o meu filho ele tem essas limitações, né? E a partir do momento que eu conheço meu filho, eu vou desenvolver ali as estratégias corretas, entendeu? Então assim, primeira coisa, do que o meu filho gosta, né? Então tá. Outra coisa que para quem me conhece sabe que lá vem ela com essa história, rotina. Criança precisa de rotina. Por quê? Mas eu sou método tradicional. Não é isso, é comprovado que toda criança, não só uma criança neurodivergente, toda criança, ela precisa de rotina porque aquilo vai dar previsibilidade para ela. E a previsibilidade já diminui muito a ansiedade, porque normalmente a gente tem muita dificuldade com uma criança atípica. Tem criança que fica agressiva, que bate, que se morde, que se machuca. Por quê? Porque o grau de ansiedade dela vai a tal ponto que eles não conseguem mesmo segurar. Então, quando essa criança ela sabe o que vai acontecer, essa é a importância da rotina, esse nível de ansiedade, então, ele cai, ele diminui, tá? Então, assim, só um exemplo. Uma outra questão, essa questão de partir do objeto de interesse dele. Então, por exemplo, por que criança autista gosta tanto de números, letras, até um estudo recente que saiu sobre dinossauro, foi feito um estudo, até com exames de imagem mesmo. E por que criança autista ela tem um hiperfoco tão grande de dinossauro? Não sei se vocês já perceberam isso. Dinossauro e questão do sistema solar.
Porque são coisas que não tem mudança. Então o número 2 ele vai ser sempre o número 2. O dinossauro ele está lá desde quantos anos? E aquilo traz para ela previsibilidade. É uma coisa concreta que não tem mudança. Então aquilo causa o quê? Conforto para ela, porque eu sei que isso aqui para mim não vai mudar. E essa questão de mudança para uma criança neurodivergente, né, para uma criança que tem essas limitações, é muito difícil. Realmente é uma coisa abrupta, assim, é uma agressão para ela, entendeu? Então, da maneira que eu aconselho que eu trabalho, partir do que elas gostam, do objeto de interesse, e trazer essa previsibilidade, essa rotina. Interessante. Mas como fazer isso sem deixar a criança no centro da vida familiar? Porque assim... Não girar em torno dela, né? Girar muito em torno dela. Então assim, tudo bem, eu tenho uma criança neurodivergente que ela não pode comprar uma coisa. Aí eu vou deixar de fazer algumas coisas por causa dela. Mas até que ponto isso vai tornar ela o centro da família? E vamos por caso, se tem outros irmãos, o irmão fica, né? Mas se a gente só faz aquilo que a criança mostra que ele pode, né? Então assim, como dosar isso dessa maneira, né? Interessante essa pergunta. Quando eu recebo família no consultório, a gente tem a anamnese, eles contam todo o histórico da família. Normalmente essa é uma das principais queixas, né? Olha, já está difícil o convívio social, o convívio na família, porque infelizmente hoje a gente tem muita acusação, né, preconceito, até por não saber lidar, mas a mãe não dá educação também. Olha essa criança, é falta de respeito, é falta de educação. E então assim, eu tenho até muito temor quando eu vou começar um processo de avaliação, por exemplo, para a gente investigar o que acontece ali. Por quê? Eu sempre falo que um diagnóstico, o primeiro diagnóstico não é para rotular, é para nos mostrar caminhos para a gente alcançar o coração daquela criança. E segunda coisa, um diagnóstico errado, ele acaba com a vida de uma pessoa, entendeu? De uma família e de uma criança. É a mesma coisa de você, um oncologista, pegar um exame errado, um diagnóstico errado, que vai acabar com a sua vida. E nesse âmbito é a mesma coisa. E o diagnóstico, quando a gente chega ali, não é isso mesmo, essa hipótese foi concretizada, ele muda simplesmente a vida da família toda. Toda a família tem que se adaptar. Aí a gente entra já em outro pormenor aí, que é inclusão, né? Hoje está tão na moda inclusão. Então, a grosso modo, incluir não é só eu colocar dentro, é eu adaptar todo o ambiente para quê? Para que essa criança se sinta pertencente, né? E é engraçado que quando a gente estuda isso, eu sempre faço, né? Eu sempre estou relacionando a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? E a Bíblia fala de inclusão do começo ao fim dela, desde a entrada da Arca de Noé, dos homens lá no Jardim do Éden. Jesus, quantas vezes Jesus foi exemplo de inclusão? Quantas vezes ali, me veio à mente agora, da mulher que foi pega em adultério, foi uma inclusão ali. Jesus, ele preparou o ambiente para a mulher. Enquanto todo mundo saía, ele deixou que a mulher ficasse ali, né, tendo o tempo dela. Ele chamou atenção para ele, foi escrever. Então, assim, esta é a verdadeira inclusão. Então, a primeira mentalidade que nós temos que ter, enquanto família ou professor, é que nós vamos precisar realmente adaptar esse ambiente. É fácil? Não é fácil. Porém, por exemplo, se eu tenho duas crianças, uma criança é neurodivergente, a outra não tem esses sintomas. A outra, ela vai ter condições de entender algumas limitações daquela criança, entendeu? E aí eu já vejo uma oportunidade da gente trabalhar exatamente o Evangelho, que é o quê? Aceitar o próximo, amar, a renúncia, né, do meu eu. Então, tudo isso precisa o quê? Dessa adaptação.
Porém, é fácil? Não é. E como a gente vai fazer isso então? Precisa de um apoio. Por isso a importância dessa criança estar com um profissional qualificado, para dar esse suporte para a família, como eu respondi aqui com o Matheus. Cada criança é uma criança. Então eu não posso, por exemplo, mas meu filho é TDAH, então eu vou te falar em Ju, né? Juliana. Então você vai fazer assim, assim, assim. Mas eu não sei quais são as limitações do seu filho TDAH, entendeu? Então o profissional que está acompanhando é muito específico. O profissional que está acompanhando seu filho, ele vai te dar esse suporte, entendeu? Então, por exemplo, como eu realizo o meu trabalho? Eu vou na escola, falo com o professor dessa criança, então com essa criança funciona esse método. Então, não é, por exemplo, mas é lei que ela tenha maior prazo para fazer a prova. E os outros alunos, eles também têm direito. Às vezes aquele aluno, ele não vai precisar de ter maior tempo, entendeu? E dentro de sala de aula, a oportunidade do quê? Eu preciso entender a limitação do outro. Por quê? O TDAH ele tem essa dificuldade, por exemplo, de não conseguir ficar quieto. Então, a cada 15 minutos, ele tem que dar uma volta, beber água, apagar uma louça para ele poder fazer alguma coisa ali. Só que o outro que não é neurodivergente, ele tem outra dificuldade, entendeu? Então é aí que a gente entra com o Evangelho. Eu preciso entender a limitação do outro. Então, a importância desse profissional para te dar esse apoio e para te dar esse suporte. Ô, Cris, eu vou complicar. Som. Aí, parou? Fechou? Som. Aí. Eu vou complicar mais agora. Não, porque é uma dúvida assim, você adaptar o lar para criança, né? E óbvio, os pais, os irmãos vão ter essa compreensão. Mas e a inserção na esfera pública, na sociedade, onde não vai ter adaptação? Tudo bem, a ideia é amadurecer. Ela vai encarar uma realidade que não vai ser adaptada para ela. E aí, eu vou aproveitar aqui para estender não só para crianças assim, com TDAH, mas no geral. Tem uma frase que eu já citei aqui na igreja, né, que a gente fala que a gente prepara a criança para a estrada, não a estrada para a criança. Você concorda com isso, com essa afirmação? Você acha que a educação vai para esse caminho? Isso é problemático? Não sei se ficou... Não, a primeira assim, qual que é a dificuldade? Porque a gente adapta em casa para depois não ter esse ambiente adaptado. Como que seria isso? E o outro é ampliando não só para esse tipo de situação, mas essa tendência que parece atualmente de preparar a estrada para a criança ao invés de fazer o contrário, né? Então, por exemplo, vamos combater o bullying. Não sei se vai acabar um dia, porque a gente é pecaminoso. Não era melhor preparar a criança para o mundo real do que querer mudar o mundo para ficar mais fácil. Parece que tem muita gente que vai nessa linha. Você acha que ela é problemática? Por quê? Aí fala também você. A primeira, então, da adaptação. Eu ia até dar exemplo para a Ju aqui, algumas coisas que eu faço e dá resultado. Por exemplo, com uma família que tenha lá a criança com o transtorno desafiador, o TOD. Então, a gente já fez todas as investigações, é isso mesmo. Agora, como que a gente vai fazer para essa criança ter uma qualidade de vida melhor? Porque é esse o nosso objetivo. A gente não quer mudar o mundo em favor da criança. Não é isso, entendeu? Essa ideia, ela é utópica, não existe isso. Porém, o que eu preciso fazer? Eu preciso adequar esse mundo para que ela tenha uma qualidade de vida. É a mesma coisa, por exemplo, de um cadeirante. Mas eu vou mudar o mundo por causa do cadeirante? Eu não vou conseguir mudar o mundo, mas o que eu puder fazer para dar acessibilidade para essa pessoa ter uma qualidade de vida, eu preciso fazer. Então, eu monto, por exemplo, diretrizes mesmo para essa família, entendeu? Então, quadro de rotinas, passos, por exemplo, para a gente evitar essa criança de entrar em crise.
Porque algumas ferramentas a gente consegue fazer antes que chegue no problema, entendeu? Dentro dessa questão da inclusão, dessa adaptação do mundo. Hoje, é muito falado, né? A gente até escuta às vezes, agora o autismo está na moda. E não é bem assim. A gente que está dentro do negócio, às vezes a gente fica até um pouco irritado com isso. Por quê? O autismo sempre esteve lá, sempre. Se você pegar casos, estudos de 1829, já tinha casos de autistas, de TDAH, já estava lá, tudo lá. Porém, o que não tinha? A informação, né? O que a palavra fala? Conhecereis a verdade vos libertará. Então hoje, qual é o nosso objetivo, né? Para quem está nessa área? Nós queremos sim levar informação para quê? Eu não quero mudar o mundo, mas eu preciso adaptar, por exemplo, dentro da igreja, né? Nós precisamos ter atitudes para acolher essa criança, para acolher essa família. Quando a gente vai para Marcos 16:15 ou 15:16, você vai saber falar? O que está escrito lá? E é um mandamento. Pregai para quem? Pregai o evangelho para quem? Para toda. Então é porque corre, porque pula, porque bate, para o autista, para o TDAH, para o disléxico, para todo mundo. Eu preciso fazer isso. E como eu vou fazer isso? Eu vou ter que encontrar um meio de fazer isso. Entendeu? Então eu vou ter que encontrar uma linguagem que essa criança me entenda. A outra, aí, Levi, você falando da questão pública, né? Isso. Preparar com o ambiente talvez não. Isso a gente já está mudando a nossa maneira de pensar, entendeu? Então, por exemplo, hoje em muitos órgãos públicos já tem essa acessibilidade, entendeu? Já tem essas questões aí de inclusão. Dentro das igrejas, a gente também já tem visto algumas mudanças feitas para essas crianças. Então, o que eu posso fazer, por exemplo? Aqui ainda é mais tranquilo em relação ao estímulo visual. Mas eu posso diminuir o som, eu posso providenciar um abafador, entendeu? São ideias e sugestões para quê? Para que eu possa alcançar o coração dessa criança. Eu não quero mudar tudo em favor dessa criança. Eu acho que muitas vezes, eu também já fui assim, eu sou um pouco metódica, e a gente às vezes deixa um pouco de ser flexível, né, quanto a algumas questões. Aí quando a gente começa a sentir na pele, você fala, nossa, não dá para eu ser tão inflexível em relação a isso, né? Então vai precisar sim dessa adaptação. Quanto à estrada, repete de novo que eu já esqueci. Assim, A ordem. Aí eles falam, o certo é educação é preparar a criança para a estrada. Aí fala, hoje parece estar preparando a estrada para a criança. Ah, tá, você falou do bullying também, né? Isso. Tá, Por exemplo. Aí eu acho que entra bem dentro do que o Matheus falou, porque quando a gente ensina a criança no caminho, né, junto com a criança, ensina a palavra, ensina os limites, eu acho que a gente já está preparando a criança para essa estrada, né? E hoje eu acho que que a gente tem visto são dois extremos aí, na verdade, né? Esse bullying que hoje ficou de maneira tão pejorativa, que na nossa época não era, meu apelido era, eu vou falar, era bochecha, entendeu? Não sei por quê. Não sei por quê. Bullying na minha época Bullying. era 7º B. Isso, entendeu? Era brincadeira. Essa geração que veio aboliu isso, abomina todo tipo de brincadeira. Porém, é uma geração, elas não fazem esse tipo de brincadeira, porém, eles são maldosos. As brincadeiras hoje levam até a óbito, entendeu? Então, esse bullying, eles tiraram o que realmente era brincadeira sadia e que criava, né, casco ali. Criava casca grossa. Não é? Porque assim, as crianças precisam estar preparadas para a frustração, porque não vai ser todo mundo, ai meu querido, lindo, você sempre vai ser o melhor da turma. Gente, não é assim. Isso a gente aprendia onde? Era na escola, entendeu? Hoje isso não pode. Mas, por exemplo, eu
ferir um amigo, por quê? Por conta de uma religião ou por um estereótipo físico dele, hoje eu posso fazer isso, entendeu? Então hoje o que a gente vê dentro das escolas? São crianças no nível extremo de depressão e às vezes fazendo até esses absurdos aí, entrando, esfaqueando colega, matando professor, porque o nível de estresse foi tão grande e foram crianças que não foram preparadas para quê? Para esse tipo de constrangimento, né? Para ter frustração, né? Frustração. E, por outro lado, a sociedade meio que assim, a gente fecha os olhos, né? Então é aquela história. Eu tô vendo o cisto no olho do outro, mas a trave aqui eu não tô vendo. Então hoje está se colocando muito farol em coisas bobas, basilares que a criança precisa e está escondendo realmente o que tem sido de fato bullying, né? Eu acho que isso hoje é um agravante. Isso aqui é... A pergunta só para ela. Ah. Vamos pegar. Tem 3 aqui que estão ligadas à questão de tela, rede, né? Então, por exemplo, diante do impacto das redes na identidade, nos desejos, como pais e professores podem disciplinar o coração deles a não apenas regular o comportamento? Essa influência das redes sociais na identidade das crianças, né? Como que a gente pode disciplinar sem só regular o comportamento, trabalhar mesmo o coração? E quais princípios, vou colocar as duas aqui, qual o impacto, quais princípios bíblicos podem ajudar pais e líderes a estabelecer limites saudáveis no uso das telas sem gerar rebeldia ou afastamento? Olha, vou deixar a parte teológica do Mateus, eu vou falar da questão neurológica, do que é fato, do que acontece. As telas, primeira coisa, a criança, todos nós, né? A aprendizagem ela acontece por repetição. Então, quanto mais a gente repete algo, aquilo vai gerando aprendizagem. Como acontece? Nós temos o nosso cérebro, graças a Deus, ele é plástico, né? Então, acontece aqui dentro o quê? A neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É quando um neurônio pega uma informação aqui, o outro pega uma informação que, eu já vi isso em algum lugar, eles se conectam, formam as sinapses e ali acontece a aprendizagem. E o que acontece enquanto a criança, ela está o tempo todo, né, ou muito tempo em tela. Quanto mais cedo a criança, mais esse cérebro, ele é plástico. Então, mais sinapses ele vai fazer, num grau assim, absurdo, né? Então, uma criança, por exemplo, que ela passa de 2 a 3 horas na frente de uma tela, recebendo o nível máximo de estímulo, a dopamina estourando lá no cérebro. Dopamina é o hormônio do prazer ali. O cérebro dessa criança, ele não vai dar conta, ele vai pifar uma hora ou outra. E aí o que acontece? Se a gente pega tudo isso, a criança aprende por repetição, esse cérebro está fazendo essa sinapse num grau absurdo e com informações muitas vezes desconstrutoras, né? Então, eu ensino a Bíblia para o meu filho, mas aí ele tem 4, 5 anos, mas a Bíblia é chata realmente eu ficar vendo. Aí, até como professor eu falo isso. A gente se descabela para preparar a aula para aquela criança. Você falta virar o patati patatá lá, né? Só que a criatura ficou 4, 5, 6 horas assistindo vídeo de YouTube, assistindo shorts. Nós nunca vamos conseguir competir com esse nível de estímulo, entendeu? Só que esse cérebro totalmente sendo ali educado por essa tela, ele, quando chegar 7, 8 anos, o que vai sobrar para esse cérebro? Nada. E aí, por exemplo, o processo de alfabetização.
A alfabetização, ela é um processo mesmo. Então, não é lá no primeiro, segundo ano que a criança vai alfabetizar. A alfabetização começa lá, com 1 aninho, 2 aninhos, com conceitos. Esse cérebro que não está sendo estimulado nessas habilidades, vai ser uma criança, e é o que a gente mais escuta hoje. Quando a gente fala para pai, olha, terceiro, quarto ano, não escreve, não lê, por conta dessas habilidades aqui que não foram trabalhadas. Ah, é nada. Ele é esperto, você precisa ver. Ele mexe no celular melhor que a mãe dele. Só que a criatura não sabe ler, não consegue ler um parágrafo. Entendeu? Então é isso que os pais não entendem. Isso não é inteligência. Na verdade, nós estamos matando o cérebro dessa criança e a gente não está estimulando as habilidades que ele precisa. Então a gente está, na verdade, criando um monte de robozinho na panela de pressão. A qualquer momento estoura. E eu acho também dessa questão eu vou até evocar aqui a Juliana, né? Na questão de sermos criativos em relação a como ensinar a Bíblia. Porque a Cris tocou um ponto aqui fundamental. Nós estamos numa geração que é uma geração extremamente visual. E a questão é que competir com tela realmente está muito difícil. Eles têm esse acesso a informações, a esses estímulos, quer queiramos ou não. Então a gente precisa pedir muita graça de Deus para que a gente possa, aos poucos, ir substituindo essa tela por outras coisas. Lógico que assim, não é que você vai querer competir no sentido, eu vou criar uma forma bíblica, vou tentar estimular a Bíblia assim como a tela estimula a criança, porque a questão também não é só o conteúdo que é demonstrado através do estímulo, mas também o estímulo em si. É o estímulo em si. Então, por exemplo, o cara fica vendo aqueles brain rot que chama, né? Fica vendo aquelas porcarias de brain rot lá. Então não é só a questão do conteúdo, é o excesso de estímulo. Aí a gente fala, não, então eu vou trocar só o conteúdo, eu vou manter o estímulo e vou tentar passar a Bíblia com esse excesso de estímulos. Então o estímulo também é muito ruim. Só que é importante a gente investir sim em conteúdo, né? Tem que ser um conteúdo bíblico, mas aí a gente pedir graça de Deus para de uma maneira criativa a gente poder ler a Bíblia para a criança de uma forma que também trabalhe com a imaginação dela. Porque realmente você sentar e ficar lendo a Bíblia ali, só lendo, que nem uma coisa até que eu queria falar na pregação, né? Logicamente nós temos que ensinar a Bíblia, mas até aquela parte que Paulo fala, né? De quem você aprendeu. Então não adianta o pai falar assim, não, eu leio a Bíblia com meu filho, só que aí você vai ver o jeito que o cara lê a Bíblia. O menino é assim, agitado, ou estrupício, senta aí, ó. Caramba, senta aí logo aí, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fica quieto, ô, cabeça de mandioca. Não adianta, né? Então tem que ser assim, com muito amor, mas principalmente em uma questão criativa. Então às vezes você pode fazer a criança, por exemplo, gosta de teatro. Você faz ali uma simulação, né? O Samuel, quando eu comecei a ler a Bíblia com ele com 3, 4 aninhos, ele gostava, como qualquer criança, da história de Davi e Golias. E aí, às vezes ele colocava a garrafa lá, tirava na cabeça do Golias, a garrafa caía. Às vezes ele fazia com os Transformers dele, esse aqui é o Davi, esse aqui é o Golias. Então você vai transmitindo o conteúdo de uma maneira criativa, aí que entra a arte. É por isso que a gente precisa da arte, para aprender a como disseminar um conteúdo que seja atrativo para a criança, né? Que não seja tão estimulativo assim, aquele estímulo de ação e reação, mas seja uma questão lúdica, a questão assim, o conteúdo bíblico, mas de uma maneira lúdica. Por isso que nós precisamos conhecer os nossos filhos, porque às vezes o que vai funcionar para um não vai funcionar para outro. Que nem o Samuel, ele é muito mais visual que a Sara. Então a Sara, eu até posso converso com ela mais num papo reto. Por quê? Porque ela entende, ela tem mais, ela é mais oral. O Samuel é mais visual. Então ele precisa ter assim exemplos visíveis, totens mesmo, né? Para representar isso. Então é a gente conhecer os nossos filhos para usar
a linguagem correta, a fim de que isso também se torne atrativo, a fim de que nossas crianças, nossos filhos gostem de estudar a Bíblia, né? Porque senão fica uma coisa totalmente assim, maçante, ela não vai querer saber mesmo. Sobre discernir, fala do coração, ao invés de só comportamento, porque obviamente a criança e o adulto pode ter comportamentos, mas como Jesus disse, o coração está longe, né? E uma das formas que ajuda a gente talvez discernir o coração é uma questão, até falei domingo, teleológica. Qual que é a finalidade, a motivação daquilo? Não é tão difícil discernir se os nossos filhos estão procurando fazer as coisas para ter aprovação de amigo, para ter aceitação, e aí mostrar para eles o quão errado é ele fundamentar a vida dele na aprovação do amigo, no aplauso, porque principalmente os adolescentes são pressionados pelo meio, eles vão construir a identidade deles nessa aprovação. E aí a gente tem exemplo claro na Bíblia. Você pega os amigos de Daniel, a pressão que eles sofreram na corte da Babilônia para ceder e mostrar isso para eles. Tipo, se você fizer isso, eu sempre falei isso para meus filhos, por exemplo. Se você fizer isso, você está preocupado com um apelido, com o bullying, qualquer coisa, você está dando mais credibilidade para o outro do que para você mesmo, e pior, do que Deus fala, né? Porque nem no que você acha você tem que se apoiar, é no que Deus fala. E aí tentando mostrar para eles que se eles seguirem, o coração deles está longe de Deus, está distante, levá-los a entenderem isso. Então é discernir para as motivações dos nossos filhos. É possível a gente perceber isso. E eu acho que um outro ponto talvez que a gente pode falar é que a gente não pode subestimar as crianças, não. Criança é esperta. Eu acho que a nossa geração, por isso que eu falei, tem essa tendência de preparar para eles. Aqui, há um tempo atrás, a gente tomou uma atitude diferente, drástica, coerente com a tradição, que é acabar com o cultinho infantil na hora do culto. A criança vai ficar no culto. Falei, nossa, mas é difícil, eles não param. Mas eles têm conseguido ficar sentados. E óbvio, a gente procurou se inspirar em outros pastores. O que eles faziam? Os menores, eles dão um papel para ele desenhar a palavra. O que você entende da palavra? Faz um desenho da palavra. Os mais velhos um pouquinho escrevem alguma coisa sobre a palavra. Lá tem até uns desenhos que eles fizeram do culto. Mas eles têm ficado sentados escutando. Um dos argumentos que me motivou a tomar essa decisão foi até o John Piper falando assim: a gente não priva as crianças quando elas querem aprender a língua da língua. Elas têm acesso com tudo, está falando, ela está ouvindo, gradativamente ela vai aprendendo. Por que a gente fica tentando dar conta-gotas para elas coisas, ao invés de deixarem elas participarem da vida no culto, expor a palavra ao ambiente do culto, ver os pais adorando, participar de fato como igreja, sem essas departamentalizações, os jovens, as crianças, os idosos. O culto é coletivo, o corpo de Cristo é variado, a gente tem que participar da diversidade. E tem caminhado, assim, a gente tem um tempo antes do culto de escola dominical, mas eles têm conseguido ficar sentado, não fica correndo, fica sentado. Quando corre também não tem problema, é aprendizado, faz parte. Às vezes eles tropeçam lá, o celular quase cai, tem que se... mas tem sido uma bênção. Vamos fazer mais um? Só, a gente vai encerrar. Tinha mais umas questões aqui, mas para não ficar muito extenso aí o horário, eu sei que você tem que ir para casa, os irmãos aqui têm culto cedo. Vamos para encerrar esse tempo. Agradecer ao Mateus, a Cris, e assim, porque o assunto aqui é para muito tempo, né? Tinha até uma pergunta de homeschooling, um monte de coisa para fazer aqui. Dava para falar bastante. Amém, pessoal? Vamos então encerrar esse momento.